Olá, vamos trabalhar hoje no nosso livro 2, na aula número 2 da semana 8 de trabalho, ok? Vamos continuar com a matemática, pessoal? Vamos trabalhar figuras planas e formas espaciais. O que isso tem a ver com a gente? Vamos dar uma olhadinha na página de abertura do nosso capítulo, quer ver? Olha só, o que nós temos aqui nessa página de abertura do nosso capítulo? Os nossos colegas estão todos brincando e conversando numa mesa da biblioteca, certo? O que nós podemos observar dessas crianças que estão aqui na biblioteca? Muito bem, a gente está observando que cada um deles tem um sólido geométrico na sua frente. Então, um deles tem uma pirâmide. Quem tem uma pirâmide? Esse garoto ruivo, que eu vou dar o nome de Ruivão. Essa garota muito querida aqui, que eu posso dar o nome de Ana, ela tem uma esfera na sua frente, pessoal. Olha a esfera aqui, tá? Ela tem uma esfera na sua frente. Aqui nós temos uma outra colega com um cubo na sua frente. O que vocês estão observando? Por exemplo, que é bem interessante. Cada um dos colegas está olhando a figura geométrica ou sólido geométrico, que é uma figura geométrica espacial, sobre uma superfície, correto? Está assim, ó, paradinho lá, não vai rolar. Está paradinho lá, eles estão observando, está sobre uma superfície. Qual é a coisa mais importante para a gente observar? Muito bem, a gente vai observar que esse sólido, ele ocupa um lugar no espaço. Então, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que esse sólido, ele pode ser visto em 3 dimensões. Olha que interessante o que isso quer dizer. Nós já ouvimos falar a expressão 2D e 3D. Vocês já não ouviram falar dessa expressão? O que é uma aparência, uma impressão em 2D? É uma impressão plana, simples. É uma coisa que você não vê e não entende o espaço. Já em 3D, nós conseguimos ver espacialmente, que é o caso do nosso amigo aqui da direita. Ele está observando o cone em 3 dimensões. Ele está observando no plano, ele está observando na altura e ele está observando no espaço que essa figura geométrica espacial está ocupando. Então a gente consegue entender todas as medidas. Nós conseguimos perceber o tamanho desse sólido geométrico, a altura que esse sólido geométrico ocupa e todo o espaço que ele ocupa. São 3 dimensões, pelo menos, né? Então, nós vamos conseguir entender que há uma diferença. Por isso que a gente vê muito interessante, às vezes, aquelas figurinhas que a gente chama de figurinhas 3D. É que quando a gente movimenta a figurinha, ela aparece maior no espaço. Isso é uma figurinha 3D. Então, nós vamos trabalhar agora numa outra perspectiva. Já observamos a nossa página inicial. Vamos lá, vamos para frente. Vamos, então, entender o que são as figuras planas e as formas espaciais. Então, aqui vem a perguntinha. Você já assistiu a um filme 3D? O que é um filme 3D? Vamos voltar lá para o nosso cinema. Existem filmes 3D e filmes 2D. Qual seria a diferença entre um e outro? Muito bem, eu gosto muito de Guerra nas Estrelas, né? O famoso filme chamado Star Wars. O que é que os produtores de cinema fazem quando a gente vê Star Wars? Eles simplesmente melhoram a imagem para a gente, colocando imagem em 3 dimensões. Aí a gente vai ao cinema e o que é que o pessoal entrega para a gente na entrada? Eles entregam um óculos. E o que é esse óculos? Quando a gente coloca os óculos para olhar a tela, isso modifica a imagem. E a impressão que nós temos é justamente que
a gente está dentro da tela do cinema, quase que participando com os personagens daquela aventura que eles estão vivendo. Então, os produtores de cinema dizem para nós que eles estão melhorando a nossa experiência no cinema. A gente vai observar, quando a gente vê um filme em 3D, que quando a gente senta no cinema, coloca os óculos e a tela não está projetada ainda, aquilo fica esquisito. Quando a gente tira os óculos e a tela está projetada, o que a gente vai perceber? Que sem os óculos aquilo fica tudo turvo, a gente não consegue observar. Mas quando a gente coloca os óculos 3D, aquilo parece que se coloca no nosso espaço e a gente tem condições de participar mais ativamente do filme. Tanto que quando uma nave espacial vem de lá da tela, parece que ela está voando aqui em cima da gente. É essa a impressão que eu tenho quando eu vejo um filme em 3D. Então, essa é a diferença maior. Eu vejo um filme em 2D, um filme em 3D. Um dia eu fui num parque de diversões e disseram para mim: você vai ver esse filme numa experiência 4D. E eu disse: puxa vida, o que vai ser uma experiência 4D? É uma experiência maior ainda que a experiência 3D. Na verdade, chacoalha a cadeira, faz movimento com a cadeira, às vezes vem espirros de água, pingos. Esses são recursos, são artimanhas que as pessoas inventam para a gente se sentir cada vez mais dentro dos filmes e participando junto com os atores daquilo que eles estão querendo nos mostrar. Então, quando a gente trabalha 3D e 2D, é sobre isso. É algo que é plano, que é estático, para algo que é 3D, que a experiência é espacial, você consegue participar daquela aventura como se você estivesse dentro do filme, né? Então vamos lá, olhando um pouquinho mais, da mesma maneira que existem objetos 3D, que são objetos tridimensionais, presta atenção nessa palavra, objetos 3D são objetos tridimensionais. E existem também figuras geométricas planas, que são as figuras 2D, ou seja, elas são bidimensionais, apenas 2 dimensões. E é exatamente isso que nós vamos entender, tá? Você consegue desenhar algumas dessas figuras geométricas espaciais? Eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar uma caixa, tá aqui, uma caixinha, certo? O que vocês vão observar? Eu vou colocar essa caixa grudada aqui. Muito bem. Coloquei essa caixa grudada aqui. O que é que eu vou poder fazer de diferente nessa minha caixa? Eu vou poder fazer, o que vocês observam aqui é que ela é um retângulo. E eu posso também desenhar um retângulo, certo? Aqui, um retângulo. Muito bem. Esse retângulo é uma figura plana. Por quê? Porque ela não tem altura. Olhem o que acontece, a caixa é um retângulo, mas ela tem altura. Então eu a vejo em 3 dimensões. Eu a vejo na largura, no comprimento, perdão, nessa largura aqui, nesse comprimento aqui, mas eu observo também na altura, que é esse espaço que ela ocupa aqui. Então essa é a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. O que vocês vão tentar? Lá na sua casa, vocês vão tentar desenhar um retângulo, é uma sugestão, e vão tentar desenhar uma caixa. E nós vamos comparar essa diferença, certo? Vamos para a próxima. Nós temos um videozinho e a professora vai passar o vídeo para que vocês possam assistir, correto? Vamos lá. No seu livro digital, vocês vão poder acompanhar esse vídeo aqui. Vamos assistir.
Ok, nós podemos perceber que as figuras, elas podem ser planas ou figuras espaciais. Então, o que é que nós temos que observar aqui exatamente? Nós vamos observar que tanto as figuras planas, elas têm nome. Elas têm o nome de círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Qual é o nome das figuras que são parecidas com o retângulo, quadrado, círculo e também o triângulo? Qual seria a figura espacial correspondente? Vamos olhar aqui. A esfera é correspondente ao círculo. O cubo é correspondente ao quadrado. O retângulo é correspondente ao paralelepípedo e o triângulo é correspondente à pirâmide. Então, nós vamos observar que as figuras planas têm o seu correspondente nas figuras espaciais. Então, as figuras planas estão em 2D. As figuras tridimensionais ou espaciais estão em 3D, 3 dimensões, porque elas têm um lado, o outro lado e a sua altura também. É isso que a gente vai ter que prestar bastante atenção quando nós estivermos trabalhando. Vamos observar aqui. Vamos responder com bastante calma essa questão no nosso livro didático. O que vocês vão responder? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as figuras planas e as figuras espaciais? Lembrando que nós já trabalhamos, por exemplo, com um cubo. Vejam o cubo. Lembram que nós recortamos? Essas figurinhas devem ficar guardadas com vocês, tá? Para que a gente possa observá-las várias vezes ainda. Nós observamos, por exemplo, que essa figura, cubo, tá? Ela tem o seu correspondente, um dos lados dela é um quadrado. O outro lado, todos os lados dessa figura espacial tem um quadrado correspondente. Então, é isso que elas têm de parecido. Mas o que elas têm de diferente? Diferente é que esta aqui ocupa um lugar no espaço. Ela tem 3 dimensões. Já a figura plana, quadrado, apenas 2 dimensões para nós observarmos. Então, nós queremos agora que vocês, de novo, tomem essas figuras planas essas figuras espaciais todas e observem qual é a figura plana que serve de base para essa figura espacial. Observem bem quais são as semelhanças, as diferenças e vamos anotar aqui, porque a resposta é pessoal. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar com esse trabalho, vamos continuar respondendo as atividades da página 125. Por hora, vamos encerrando por aqui. Você deverá somente observar as figuras planas e espaciais que você encontra ao seu redor. Um abraço e obrigada!